E olhando para a experiência atual de vocês nos processos arbitrais, se vocês fossem sugerir alguma mudança no modo como a arbitragem acontece hoje, no mais das vezes, qual seria essa mudança? Eu não vejo... veja, o que eu estou sentindo que acontece hoje, você tem um grupo de advogados que atuam na arbitragem, que são mais velhos, vamos dizer, mais experientes como advogados, e essa que é a grande, a meu ver, virtude da arbitragem. O advogado que é mais experiente, ele conhece, tem mais conhecimento do mundo jurídico, do advogado jovem. Mas eu estou percebendo que agora o jovem advogado já começa a se interessar pela arbitragem, já começa a ser escolhido como árbitro. Então já tem um grupo que já está se destacando, uma geração nova que vem vindo e que está se interessando por arbitragem. Mas não é conhecer o processo arbitral, é conhecer o direito. Esse que é o ponto. O processo arbitral, você pega a lei e você faz em 3 tempos, não tem problema nenhum. O problema é o mérito. Aí você tem um processo de aperfeiçoamento profissional que acontece em todas as sociedades. Por exemplo, nos Estados Unidos, no passado, o advogado era, de uma certa maneira, irresponsável pelo que acontecesse. Mas, pouco a pouco, ele começou a se tornar responsável pelo que acontecesse. Responsável por produzir uma boa prova sólida e, mais tarde, responsável por orientar o cliente para não ir para um caminho que o cliente vai perder com certeza. E ele passou a ser responsável no sentido de que ele respondia com o seu patrimônio por isso. Então ele passou a ter uma atitude diferente, melhorou. Aqui, o advogado ainda tem uma irresponsabilidade muito grande. Então, às vezes, na própria arbitragem, você vê escolhas de árbitros que são completamente inadequados. Eu recentemente tive um caso que eu impugnei porque o advogado indicou para árbitro um subordinado dele no departamento jurídico que ele era chefe. Quer dizer, uma coisa que você não consegue admitir isso, tá certo? Mas o que é? É inexperiência. Inexperiência e responsabilidade. Muitos anos atrás eu fui pleitear uma bolsa e o meu entrevistador disse: olha, mas o senhor é muito jovem para esse projeto. Falei: doutor, esse é um problema que fica menor dia a dia. Cada dia eu estou mais velho. Se esse é o problema, não seja esse problema. Então, o grande problema não é quem nunca fez, ou a inexperiência. O grande problema é o da afoiteza, para advogado e para árbitro. Então, eu acho que há necessidade aí de uma certa humildade. Então, do advogado que nunca fez, senta ali na sala de audiência e diz: vem falar comigo, isso já ocorreu 2 ou 3 vezes. Eu sou presidente do doutor, olha, essa é a primeira arbitragem que eu estou fazendo. Eu acho isso maravilhoso. Quer dizer, e eu vou dar muito mais atenção a ele, tentar, não vou dizer educá-lo, porque a arbitragem não é um processo de instrução, mas instrução no sentido educativo, mas vou zelar para que ele não cometa equívocos em função da inexperiência. E a mesma coisa do árbitro. O árbitro que nunca foi árbitro, ele fica inseguro. E se ele fica inseguro, ele pega aquela doença da juizite que os juízes têm, ele pega a arbitrite. Eu já vi árbitros que começam a extrapolar suas funções e agir indevidamente, não porque tenham uma formação de caráter equivocada, não, é insegurança da inexperiência. Então, acho que se a gente conseguir domar a afoiteza e tomar uma pílula diária de humildade, eu acho que a gente consegue, e isso eu concordo com o Zé Carlos, a gente consegue ver essa nova geração de arbitralistas que está surgindo aí, esse pessoal jovem, na faixa dos 30 aos 40, que já tem alguma experiência de advocacia e estão interessados e atraídos pela arbitragem. Eu acho que, e vejo nessa geração brasileira, gente muito boa, de grande qualidade. Então eu sou muito otimista em relação à arbitragem no Brasil.